A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura e cruel que se desenvolve pela vida da gente afora. Meu nome é Larissa Chagas e eu sou aluna da Química 271. E a homenageada deste vídeo é a grandiosa e eterna Lélia de Almeida Gonzalez. Lélia de Almeida Gonzalez nasceu no dia 1º de fevereiro de 1935. Seu pai, Acácio Serafim de Almeida, era um homem negro e ferroviário. Sua mãe, Orcinda Serafim de Almeida, era uma mulher indígena e trabalhava como empregada doméstica. Foi dela que Lélia recebeu as primeiras lições de independência. Em 1942, Lélia mudou-se junto com a família para o Rio de Janeiro, acompanhando o irmão Jaime de Almeida, que foi jogador do Flamengo. Aqui conseguiu seu primeiro emprego como babá, conforme relatou em uma entrevista dada ao jornal O Pasquim em 1986. Quando criança, eu fui babá de filhinho de madame. Você sabe que criança negra começa a trabalhar muito cedo. Teve um diretor do Flamengo que queria que eu fosse para a casa dele ser uma daquelas empregadinhas que viram cria da casa. Eu reagi muito contra isso, então o pessoal terminou me trazendo de volta para casa. Em 1954, apesar das dificuldades, Lélia concluiu o ensino médio no tradicional Colégio Pedro II. Em 1958, já na universidade, Lélia formou-se em História e Geografia e mais tarde em Filosofia. Seu percurso acadêmico inclui ainda um mestrado em Comunicação Social e um doutorado em Antropologia Política e Social. Como professora, atuou na rede pública e nas universidades Gama Filho e PUC-Rio. Nesta última, lecionava Cultura Brasileira e chegou a ser chefe do Departamento de Sociologia e Política. Nesse ambiente acadêmico, Lélia conheceu Luiz Carlos Gonzalez, com quem se casou em 1964. A relação dos dois foi alvo de forte discriminação social e racial pela parte da família espanhola de Luiz. A pressão sofrida pelo casal foi tamanha que, um ano após o casamento, Luiz se suicidou. O ativismo de Lélia Gonzalez a levou a participar de um dos momentos mais emblemáticos para a história do povo preto no Brasil. Ela ajudou a fundar, em 1978, na cidade de São Paulo, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, conhecido pela sigla MNU. Para ela, o advento MNU consistiu no mais importante salto qualitativo nas lutas da comunidade brasileira da década de 70. O movimento caracterizou-se por denunciar o mito da democracia racial, reivindicar o fim da violência e da discriminação contra pessoas negras, além de exigir que políticas públicas fossem implementadas em benefício da comunidade afro-brasileira. Foi igualmente no movimento negro que Lélia chamou atenção para o sexismo, que frequentemente impõe um silenciamento às mulheres. Nas palavras dela, os companheiros de movimento reproduzem práticas sexistas do patriarcado dominante e tratam de excluir-nos dos espaços de decisão. Lélia também foi pioneira em questionar o caráter classista e racista do feminismo hegemônico, que não considerava as demandas e as especificidades das mulheres afrodescendentes. Nesse sentido, ela se inspirou nas ideias do psiquiatra Frantz Fanon, defendendo a descolonização do pensamento feminista e, consequentemente, a fundação de um feminismo afro-latino-americano, sendo protagonizado por negras e indígenas. Outro aspecto da luta de Lélia que merece destaque diz respeito ao uso da linguagem acadêmica e da gramática normativa em textos que abordavam temas importantes. Como a maioria de seus irmãos e irmãs de cor possuíam pouco ou nenhum acesso à educação formal, ela defendia que os textos deveriam ser produzidos para fácil entendimento, a fim de educar e conscientizar um número maior de pessoas. Com isso nasce o termo pretuguês, cunhado por Lélia, que nada mais é do que a marca da africanização do português falado no Brasil. Em suas andanças por países da América Latina e Caribe, a intelectual percebeu que muitas características culturais desses países também estavam presentes no Brasil. Então empreendeu esforços para a construção de bases teóricas diferentes daquela branco-europeia, valorizando o legado histórico e cultural dos povos desses países, fazendo que o conceito de americanidade passasse a ser usado para dar conta dessas novas epistemologias. Lélia foi uma ativista incansável que militou em diversas organizações. Sua importante atuação em defesa à mulher negra rendeu a ela um cargo como membro no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Em 1980, filiou-se ao PT, Partido dos Trabalhadores, e mais tarde migrou para o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Ela concorreu aos cargos de deputada federal e estadual, respectivamente, conquistando a suplência em ambas as ocasiões. Lélia Gonzalez faleceu no dia 10 de junho de 1994, no Rio de Janeiro, em decorrência de problemas cardiovasculares. Lélia Gonzalez foi uma das intelectuais mais importantes do nosso país. Suas ideias, assim como seu estilo, são um marco na nossa história. No entanto, para se consolidar também como um ícone fashion de representatividade, Lélia precisou passar pelo difícil processo da construção de uma identidade racial em uma sociedade extremamente racista. Assim como muitos de nós, Lélia também sofreu com os processos de embranquecimento, alisando seus fios, usando perucas e aderindo ao estilo monocromático, até que decidiu trocar tudo isso por algo que fosse realmente condizente com sua personalidade e suas raízes, aderindo ao penteado Black Power, passando a usar roupas mais coloridas, acessórios, óculos, lenços, tudo com muita influência africana. Lélia não se importava com a moda nem com as imposições eurocêntricas. Ela construiu suas próprias tendências e segue inspirando até hoje o povo preto. Lélia foi autora dos livros Lugar de Negro, em coautoria com Carlos Rasenbaum, de 1982, e Festas Populares no Brasil, de 1987. Mais recentemente, uma coletânea de seus escritos foi publicada no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de 2020. A busca por uma representante do feminismo negro no Brasil fez de Angela Davis o foco dos olhares brasileiros, mas a própria nos ensina que Lélia Gonzalez é uma referência e que deve ser lida e compreendida, e que deve ocupar este lugar de representante do feminismo negro no Brasil. Lélia é uma influência revolucionária no pensamento intelectual, político e social do Brasil. Sentimos uma intencional defasagem de intelectuais negras no processo formativo e educacional brasileiro, que é um dos produtos do racismo institucional. Por isso, a brasileira Lélia Gonzalez é uma das pensadoras mais importantes do século XX. Suas contribuições nos trazem reflexões sobre as falácias da democracia racial, o genocídio da população negra, sobre a violência e a subalternização da mulher negra e diversas outras reflexões sobre raça, gênero e classe. É isso, galera. Esse foi mais um vídeo do projeto Reportagens Científicas como contribuição para a educação antirracista. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que possamos ampliar o debate. Sigam as redes sociais do NEABI e até a próxima!